tempo reservado para meditarmos nas Escrituras Sagradas, em Haveiva, no Havaí, Ilha de Oahu. Que coisa linda é ter a vida de crente, quando ele anda com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando. Que coisa linda é ter a vida de cristão. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a sua vida também? Que coisa linda é ver o crente consagrado, cheio da graça, vivendo em oração. O mundo olha, sua vida é diferente. Que coisa linda é ter a vida de cristão. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a sua vida também? Que coisa linda é ver um crente obediente, sempre zeloso com a causa do Senhor. A qualquer dia, a qualquer hora vem a luta. Em Jesus Cristo serás sempre vencedor. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a sua vida também? Comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento, ao dar-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dá-me tua vida, teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando, a face do Senhor Jesus buscando, e sempre no pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dá-me tua vida, teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, em ti, Jesus, que nos tem resgatado, no mundo e de todo vil pecado, também o nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o
o maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo. Ó, dá-me tua vida, teu sustento. Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa Vida com Deus. Começando nessa noite, gostaria de agradecer a Deus primeiramente pela essa rica oportunidade que Ele nos dá de compartilhar com a sua palavra. Também ao nosso pastor Joel Freire Costa, nosso pastor Luiz, o nosso diácono Neto, que é o líder da programação da rádio aqui no Hawaii. Que Deus ricamente os abençoe. E nessa noite iremos meditar num tema chamado, que eu coloquei, Tempo de Deus. Em Salmos, número 40, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oremos. Senhor Deus amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço pela essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações nessa noite. Assim eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Então, como eu já li em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Em Salmos 27, 14 diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós todos sabemos que tudo tem o seu tempo, né? Deus, o tempo de Deus, se é que Deus tem tempo, porque Deus é eterno, tudo para Deus é na eternidade. Deus não é como o homem que tem tempo, hora. Não, para Deus tudo é eterno. Mas o que eu gostaria de meditar nessa noite no tempo de Deus é que tudo está no tempo de Deus. Não é da forma com que eu penso, o meu tempo, a minha hora, a minha situação. E o salmista começa dizendo aqui que ele espera com paciência no Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele se inclinará para nos ouvir e ouvir o nosso clamor. Esse é o Deus que nós servimos, Deus eterno, que não tem tempo, mas para nós Ele tem tempo. Ele tem muito tempo para nós. O que mais Deus gosta é de ter tempo conosco, ter um relacionamento conosco, uma comunhão com a gente, com cada pessoa. Isso é o nosso Deus. E esperar no Senhor. E esperar no Senhor nem sempre é tão simples, mas tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele continua: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí ele vai com muita sabedoria, o escritor Eclesiastes, e falando sobre o tempo. E tudo tem o seu tempo mesmo. E é isso que eu gostaria de falar, colocar algumas histórias da Bíblia, alguns homens de Deus que conseguiram a vitória com o tempo. Primeiramente, Abraão, ele esperou 25 anos para Isaac nascer. Desde a primeira vez que Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, que ele teria um filho
de Sara, sua esposa estéril, demorou-se 25 anos. E Abraão esperou, e esperou com paciência no Senhor. Outro homem de Deus também, que a Bíblia revela que esperou bastante tempo, foi Moisés, que esperou 40 anos para atravessar todo o deserto e ver a terra prometida. 40 anos que ele andou com o povo de Deus durante no deserto. E foram 40 anos. Outro homem de Deus foi José do Egito. Pelos estudiosos, com 13 anos, ele esperou para ser governador. Ele praticamente, com 17 anos, ele foi vendido ao Egito e viveu daquela forma, sendo mal entendido, julgado incorretamente, foi para a cadeia, ficou um tempo e se passaram-se 13 anos. Então, com 30 anos, ele se tornou governador do Egito. Davi também. Davi foi ungido, dizem, com estudiosos, com 12, 13 anos de idade, e com 30 anos ele se tornou rei, após ser ungido por Samuel. Então, tá vendo que esses homens, todos eles esperaram no Senhor? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Outra pessoa, outro homem de Deus foi Noé, que ficou aproximadamente 370 dias dentro da arca para sair de dentro dela quando as águas se abaixaram. Imagina, 1 ano e 10 dias, 1 ano e 5 dias ele ficou dentro da arca, esperando Deus falar para ele: sai, você e a sua família. Os filhos de Israel, o povo hebreu, eles ficaram 70 anos cativos, presos, sendo escravos de outros povos, como a Babilônia, os sírios. Foram 70 anos. Tá vendo que para esses homens foram vários anos? Isso nos ensina que esperar no Senhor é a grande vitória, porque Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir. Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, Deus encarnado, ele esperou 30 anos para começar a ensinar e fazer discípulos. E o seu ministério durou 3 anos. Então ele viveu 33 anos. Deu a sua vida naquela cruz para redimir nós, pecadores. Então Jesus esperou 30 anos para começar a ensinar e fazer discípulos. Um outro homem de Deus também que nós temos na Bíblia é Paulo. Antes era Saulo de Tarso, e após ele perseguir a igreja por muito tempo, por vários anos, ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. E a partir daí, do seu encontro com Jesus, 14 anos depois, ele começou a pregar o
o Evangelho de Jesus, começou a ensinar. Então foram 14 anos de preparação pelo Espírito Santo. Está vendo como existe um tempo para todas as coisas? Mateus capítulo 24, versículo de número 36 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tudo tem o seu tempo. Todo tempo para nós está em esperar com paciência no Senhor. Também nós encontramos em Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo 19 e 20 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus, que é eterno. Para Deus não há tempo, hora. Tem que ser agora como nós pensamos. É para ontem, porque hoje já está atrasado. Não. Para o nosso Deus, que é eterno, não há tempo. Mas lembra, Deus quer ter tempo conosco. Isso nós temos que ter mais prazer e buscar mais. Tempo com Deus. Porque quando nós temos tempo com Deus, a gente espera no Senhor. E Ele nos anima e nos fortifica. Ele nos ouve, Ele inclina-se para nós e ouve o nosso clamor quando nós esperamos no Senhor. Que nessa meditação sobre o tempo de Deus possamos realmente aplicar os ensinamentos que a Bíblia nos dá, que homens já viveram para nos dar os ensinamentos, que nós temos que esperar no Senhor, sempre esperar no Senhor. Eu lembro que Paulo diz também que ele combateu o bom combate e guardou a fé no tempo certo de todas as coisas. Eu acho interessante em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 diz assim: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, irmãos? Que possamos aplicar essa meditação rápida na palavra de Deus, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todos esses homens que eu falei aqui, que eu citei, existe muito mais na Bíblia, mas esses que eu citei aqui, eles esperaram no Senhor, esperaram com paciência, com fé, que é o importante, ter fé de saber que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, e nós temos que ser fiéis ao nosso Deus e esperar nele fielmente,
confiar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Se eu perguntar para vocês, qual de nós que não tivemos essa experiência com Deus, de Deus falar e Ele cumprir com o que Ele prometeu? Muitas das vezes não foi na hora que nós pedimos, mas foram horas depois, dias depois ou anos depois. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu conforme a sua palavra. Que possamos meditar nessa palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas. E o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Jesus prometeu que Ele iria preparar uma morada. E Ele irá voltar. E Ele voltará, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus ricamente possa os abençoar. Espere no Senhor. Confie, porque os dias estão se passando e Jesus está prestes para vir nos buscar. Que Deus ricamente os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma breve oração. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado pela essa palavra, por essa meditação. Que o Senhor possa sempre nos ensinar a esperar no Senhor, a ter paciência e saber que o Senhor é fiel para cumprir com tudo o que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem revelado. Obrigado, Senhor. Assim eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Amém. Fique com mais um louvor e a programação normal da rádio, a de Belém, do Hawaii. A paz do Senhor.